Gravar esse ponto. Pronto. Então, tem níveis de aprendizagem, né? E aí a gente começa nesse nível incompetente inconsciente, né? Então, é aquele nível em que a gente nem sabe que não sabe, né? Então, a gente nem sabe que não sabe. De repente, como o Leonardo colocou, né? Olha só o pessoal chegando aí. Tá caindo, não sei por quê. Mas, de repente, o nível de não sei que não sei. Então, houve um tempo em que você nem sabia que existia direção, que existia carro, e que pessoas aprendiam a dirigir. Você nem sabia que as pessoas, elas cozinhavam, por exemplo. A comida chegava e você só comia, né? Chegava lá a mamadeira, você pegava e botava, e bebia. Você nem sabia que, por exemplo, eu não sou piloto de avião, então eu não sei pilotar. Francinete, boa noite, bem-vinda. Francinete é daqui do Cariri, viu? É que eu saí convidando um monte de gente que ou está estudando PNL ou já estudou, tá? Então o grupo vai ser bem misto. Fran já fez o practitioner, só que ela foi Tchau, embora. Fran. Ela entrou e foi embora. Mas enfim, vocês já ficam sabendo se alguém aí diferente entrar. Então, vou tocar aqui, ou senão eu vou me desconcentrar, a gente vai gastar tempo. Vamos prosseguir. Então, teve um tempo que você nem sabia que não sabia fazer uma coisa. PNL, por exemplo, né? Então, você começou a estudar PNL e aí você nem sabia que não sabe, você nem sabia que existia PNL. E aí você, né, óbvio, você não queria aprender PNL porque você nem sabia que existia PNL. Então, tem um monte de coisa, como eu dizia, eu não sou piloto de avião, só que eu sei que não sei pilotar. Teve uma época que eu nem imaginava que aviões eram pilotados por alguém e tal e tal. Dar um exemplo de incompetente inconsciente é relativamente complexo, porque qualquer exemplo que eu der para vocês, vocês já vão ter consciência de que vocês não sabem fazer isso, né? Então, é realmente um estado em que a gente nem sabe que não sabe fazer aquilo. Oi, Leonardo, pode ficar à vontade. Até para tentar contribuir, eu acredito Sim. que a questão da incompetência inconsciente, a gente tem muitas. Uhum. Sei lá, eu posso não saber fazer conta, um dia que eu descobri que eu preciso fazer conta é que eu vou perceber, opa, não sei. Até Uhum. então, quando eu era criança, eu entrava no carro direto no assento de trás. Eu nunca imaginei que eu ia precisar aprender a dirigir o carro um dia. Então, eu Sim. era incapaz de dirigir, inconsciente, eu nem sabia que eu ia precisar aprender um dia. Uhum. Sim. Um exemplo também bem prático que eu gosto de dar, né? Claro, desde criança eu via fotos e sabia, né? Assim, sabia entre aspas, tinha contato com a imagem ali atrás, acho que não dá para ver, de uma cuia que vocês aí do sul utilizam para tomar chimarrão. Só que eu não sabia que tinha que preparar, que tinha que botar água quente, que tinha que colocar erva. Então, eu estava no nível incompetente e consciente, eu nem sabia que pessoas faziam isso. Eu podia até ter visto a imagem de alguém com a cuia na mão, mas eu nem sabia para que isso servia, nem, enfim. Então, eu estava no nível incompetente e inconsciente. Daí, eu vi as pessoas tomando chimarrão quando eu fui a primeira vez, comecei a tomar para ver se era bom e gostei. E aí eu passei a saber, agora eu descobri que eu não sabia preparar o chimarrão. E aí eu já fui para um outro nível. Agora eu continuo sendo incompetente, só que agora incompetente de escrever, né? Pelo jeito hoje de noite. Então eu continuo sendo incompetente, só que agora eu sou incompetente consciente. Então, aqui em cima, eu nem sei que não sei, né? Nem sei que não sei, porque simplesmente nunca passou pela minha cabeça. Agora, na minha incompetência consciente, eu sei que não sei fazer algo. Então, agora eu descobri que eu sou incompetente naquilo.
Eu descobri um tempo da minha vida que eu não sabia fazer chimarrão, que eu não sabia preparar chimarrão. Eu descobri um momento da minha vida que... Aí, ó, a Giciana com o chimarrão, né, na mão. Eu descobri que eu era incompetente em dirigir, né? Antes de aprender a dirigir. Nossa, eu não sei fazer isso. Eu descobri que eu era incompetente em falar, que eu era incompetente em caminhar. Então, teve um momento que eu descobri que eu era incompetente. E agora eu passei de um nível que eu nem sabia que não sabia para um nível que eu sei que não sei fazer aquilo. O próximo passo é aprender. Então, eu disse assim, ó, me ensinem a fazer o chimarrão. E aí me ensinaram de várias formas. Me ensinaram com aquele disco, que eu não sei o nome, né? Que é você pega o disco e coloca e prepara a erva. Me ensinaram com a mão. Para mim foi muito mais fácil, inclusive com a mão. Me ensinaram que tem que colocar água primeiro para poder depois colocar água quente, que a água quente não pode estar fervendo. E aí tudo isso eu fui aprendendo. Fui aprendendo a fazer numa cuia menor, numa cuia maior, fui aprendendo que existem pessoas que colocam ali em cima, né, camomila, ervas, para poder dar um sabor. Então, eu fui aprendendo a fazer. Então, saí desse nível incompetente, consciente, e eu passei agora para um outro nível. Agora, eu sou competente, porque agora eu aprendi a fazer chimarrão, e eu sei disso. Então, agora eu sei que sei. Agora eu sei que sei. Então, eu sou competente e tenho consciência disso. Quando eu aprendi a dirigir, foi assim. Quando eu aprendi a falar, foi assim. Quando eu aprendi a comer, foi assim, etc, etc, etc. Né? Beleza. E aí tem um outro nível da aprendizagem que ela traz ônus e bônus, que é o quê? Que é o nível em que a gente passa a ser competente, só que agora de maneira inconsciente. Agora a gente nem sabe, ó, nem sei que sei. É diferente do nem sei que não sei. Eu começo a fazer o chimarrão tão automaticamente que, se eu for ensinar para alguém, talvez eu tenha dificuldade, porque aquilo está inconsciente já em mim, eu já faço automaticamente. Dirigir, por que é que não é recomendado alguém que dirige ensinar a um familiar? Porque você já faz isso de maneira tão inconsciente, você é um competente inconsciente, que para você subdividir isso em etapas para quem não sabe, você vai ter dificuldade e isso vai gerar pode gerar um conflito entre vocês dois. Então, quando a gente chega nesse nível da competência inconsciente, tem ônus e bônus. Quais são os bônus? Porque você faz automaticamente sem nem perceber. E qual é o ônus? Porque você tem dificuldade em aprimorar. Porque para você aprimorar, isso vira cíclico para você aprimorar. Você tem que sair dessa competência inconsciente e perceber que dentro daquilo que você já faz bem feito e nem percebe que faz, existe algo que você nem sabe que não sabe ainda. Dando um exemplo da direção. Eu dirigi por muito tempo carro manual. Então, eu nem sabia que não sabia dirigir um carro automático, porque na minha cabeça isso nem passava. Quando eu peguei um carro automático a primeira vez, eu fiquei lá parado, eu me lembro como se fosse hoje. A gente estava numa reunião de PNL, por coincidência, um grupo de estudo parecido com esse. E aí uma amiga minha disse assim, eu quero ir para casa, e ela estava sem carro. E aí eu disse, eu vou te deixar. E aí quando eu fui deixar ela, o carro de uma outra amiga nossa estava estacionado atrás do meu, numa garagem. Não dava para tirar o meu. Precisava tirar o da minha amiga ou ir com o da minha amiga. E ela disse, vai no meu. E aí eu entrei dentro do carro, coloquei a chave na ignição e não sabia o que fazer, porque o carro dela era automático. E aí eu liguei para ela, que ela ficou lá na sala de aula, né? Eu liguei para ela e disse, bom, como é que eu ligo o teu carro, né? Que eu nunca dirigi carro automático. Ela disse assim, tu quer que eu vá? Eu digo, não,
me dá as instruções que eu consigo, né? Eu sei dirigir, então eu acredito que eu consigo. E aí deu certo, ela me disse lá, pisa no freio, gira a chave, na ignição, aí o carro vai ligar, aí tu vai colocar no R, etc, etc. E quando tu tira o carro, quando tu quiser, tu bota no D para ir para frente. Beleza. Juro a vocês que nesse dia eu não pisei no freio como se fosse a embreagem. Só uma ou duas vezes, né? Então assim, então quando eu estava dirigindo carro manual, eu nem sabia que não sabia dirigir carro automático, porque isso não passava na minha cabeça. Então isso aqui é cíclico, pessoal. É muito importante que nesse nível de aprendizagem da competência inconsciente a gente saiba que é útil por muitos aspectos, porque você vai fazer coisas de maneira automática, vai ganhar tempo, vai ter habilidade naquilo, mas também é importante você ficar sempre se perguntando o que é que hoje eu já faço de maneira tão inconsciente que eu não estou percebendo que eu possa aprimorar, né? Que tem algo ali que está no nível incompetente inconsciente que eu ainda não sei que está no nível, né? Que eu possa aprender e que eu posso melhorar aquilo que eu faço. Como que chega essa informação para vocês? Faz sentido isso tudo, sim ou não? Leonardo disse que sim. Quem mais? Faz sentido, Vanessa, sim, professor. Gisele. Uhum. Sim. É interessante porque são coisas que, pelo menos, eu nunca nem penso. E a colocação me fez questionar bastante coisas. Eu estava aqui ouvindo e pensando diversas coisas, assim, até mesmo no trabalho, né? A gente, às vezes, dá aquela estagnada e para até de pensar. É incrível isso. Você vai fazendo tão automático, né, nessa competência inconsciente que você tem muita habilidade naquilo que você já faz, né? Isso é o bônus, né? Porque de repente é algo que alguém que você fazia que demorava muito tempo antes, agora você faz muito rápido, mas em contrapartida, se a gente ficar muito preso na competência inconsciente, a gente tem dificuldade de aprimorar, né? Exatamente. Uhum. E acontece muito. Acontece muito, acho que a Vanessa ia comentar alguma coisa também. Eu acho que é isso mesmo. Eu também me peguei pensando, caramba, quanta coisa que eu faço que eu acho que é assim mesmo, pelo meu automático, né? E o quanto que eu poderia melhorar ou fazer diferente, né? Uhum. Sim. A Fran agora ficou, né, Fran? Fran foi aluna da última turma aqui no Crato de Practitioner. Fran, todos esses 3 colegas estão fora, né? Estão lá em Chapecó, quer dizer, estão lá no sul, porque Leonardo está em Xaxim, Leonardo? Xaxim é um bairro de Chapecó. Certo, ok. Professor, Oi, dá Gisele. algumas dicas para a gente aí de como melhorar isso aí, dessa questão do piloto automático aí, o que a gente pode fazer para melhorar? Tá, vou comentar um pouco mais, sim. E vocês estão vendo lá, a Fran que está em Juazeiro, né? Estamos no Cariri, mas eu estou no Crato e Fran em Juazeiro, né, Fran? Olá, boa noite. Boa noite. Dá para ouvir? Sim, trava um pouco, Dá para mas, ouvir? mas dá para ouvir. Uhum. Fran viu isso? No Viu Ceará. isso no Practitioner, Fran? Ícaro comentou? Sim, comentou. Uhum. Ok. Então, a Gisele perguntou, né? O que é que a gente pode fazer para ter mais atenção nesse processo, né? O primeiro ponto que eu acho que é importante destacar é essa percepção que a gente está tendo agora, porque o Leonardo e a Fran já conheciam, né, essa escalazinha de aprendizagem, mas acho que a Gisele e a Vanessa talvez ainda não tenham pensado nessa dinâmica, né, nesses 4 pontos.
Então, o primeiro ponto é esse, a gente acabou de sair, né, quem não tinha contato ainda, desse nível da incompetência inconsciente com relação a isso, né? Então, é um bom exemplo. Há 20 minutos atrás, vocês ainda não tinham visto dessa forma. Então, isso a gente já começou a sair dessa incompetência inconsciente. Como que a gente pode transformar, né? Como que a gente pode, ao chegar nessa competência inconsciente, vamos lá, para a PNL pode apoiar em todos esses níveis. Os níveis que a PNL mais apoia são esses dois últimos. Esse, competência consciente. Então, como é que eu aprendo alguma coisa? Então, vocês que já viram o primeiro módulo já sabem que existem estímulos que a gente fixa melhor algumas informações. E esses estímulos passam pelos nossos sistemas representacionais visuais, auditivos e sinestésicos. Então, para que você aprenda alguma coisa, é muito importante que você trabalhe o estímulo de todos esses sistemas representacionais, porque certamente você tem um nível de aprendizagem mais adequado, mais aprimorado, usando um sistema preferencial, né? Então, é muito importante que você explore essas capacidades de aprendizagem. Então, quando você está saindo do incompetente consciente e indo para o competente consciente, você tem que estabelecer métodos de aprendizagem, não tem muito jeito, né? E aí você pode estabelecer por repetição, você pode estabelecer pela experimentação, né? Pela propagação do conhecimento. Então, uma forma bem interessante da gente aprender a fazer algo é se preparar para contar a outras pessoas, para ensinar a outras pessoas, né? Então, isso é uma forma da gente organizar, sedimentar o conhecimento. Só que aí, quando a gente chega nesse nível de competência inconsciente, o desafio da gente fazer esse ciclo de voltar à incompetência inconsciente é a gente estabelecer sempre a atenção para cada pequena coisa que a gente já faz automaticamente. E aí, pessoal, vão ter técnicas ao longo do curso de vocês que vão trabalhar, né, para quem a Fran já terminou, mas para quem ainda está no módulo 1, vai ter técnicas ao longo do curso que vai trabalhar muito nessa perspectiva da gente perceber e alterar as representações internas que a gente faz. Porque lembram disso? Existe uma trilogia da mente, lá que a gente viu no nosso primeiro módulo. Quem lembra que trilogia é essa? Vou botar só a siglazinha aqui para ver se vocês lembram. Ó. Representação interna, fisiologia e eu não lembro o último. Linguagem. Linguagem. Então, quando eu estou nessa competência inconsciente, eu tenho uma representação interna disso. E, na verdade, essa competência inconsciente diz respeito àqueles filtros, inclusive, né? Aquele filtro lá aqueles filtros que a gente estudou, da omissão, generalização, né? E distorção. Então, quando eu estou nessa competência inconsciente, eu omito uma série de coisas para fazer automaticamente outras, para gerar essa representação interna. Só que a PNL vai atuar principalmente nessa representação interna. Então, tem técnicas em que a gente vai atingir essa representação interna para conseguir mudar alguns comportamentos. Então, de repente, se você percebe que você quer aprimorar algo relacionado à sua profissão e você não consegue, então, talvez você precise, talvez seja importante você mudar essa representação interna. Então, enquanto a gente não chega nas técnicas, o que é que você já pode ir fazendo? Você já pode ir percebendo como que você faz, o que você faz hoje dentro dessa competência inconsciente.
a pergunta mais importante da PNL, a pergunta de $1 milhão, né, da PNL, é essa aqui, ó. Como você faz o que você faz, né? Então, como que eu hoje me torno competente inconsciente? E aí, pessoal, também vai depender muito do que você quer aprimorar. Porque, por exemplo, hoje eu considero que dirijo relativamente bem. Hoje eu me considero um bom motorista. Dirigir está na competência inconsciente. Eu sei que é possível que existam coisas que eu possa melhorar enquanto eu dirijo. Para mim, não é essencial. Dirigir é uma forma de chegar em lugares. Então, para mim, não é essencial descobrir o que é que eu posso aprimorar ao dirigir. Mas, para mim, é essencial descobrir o que é que eu posso aprimorar enquanto eu atendo as pessoas, como psicanalista, na minha função como instrutor de programação neurolinguística, nas postagens que eu faço no meu Instagram para me comunicar com o público. Então, também vale a pena a gente pensar sobre isso. Quais áreas da nossa vida a gente quer sair desse nível de competência inconsciente para esse nível da incompetência inconsciente mais uma vez. Porque também, se a gente for fazer esse ciclo para tudo da nossa vida, é possível, mas a gente vai gastar bastante energia. Então, é importante que a gente, energia mental mesmo, né? É importante que a gente priorize algumas ações. Então, hoje, qual é a área da sua vida que você tem agido muito nessa competência inconsciente e que você tem deixado de aprimorar, né, essas competências, porque você aprendeu a fazer do mesmo jeito e que talvez seja interessante começar por essa área que é mais significativa para ti. Né? Porque, como eu disse, é legal, né, fazer esse ciclo com todas as coisas da vida? Sim, é legal. Porém, a gente não tem tempo nem energia mental para fazer tudo ao mesmo tempo e tudo junto. Então, vamos fazer dentro daquilo que é prioridade em cima dos nossos valores, da nossa história de vida, do nosso mapa como um todo, tá? Comentários, como que vocês recebem essa informação? Me digam aí. Isso, muito bem. Ok, pessoal. Me digam aí, por favor, né? Quem Adamo, quiser. Oi, Vanessa. eu sinto, né, que eu acho que é cada vez mais presença, né, em tudo que a gente faz, né? É estar realmente presente naquilo que tu tá fazendo. Só assim, né, para ter essa consciência, né, do melhorar, do fazer diferente, do que eu quero, né, do que eu quero entregar, ou do que é bom para mim, né? Sim, esse estado de presença, né, ele é um estado em que a gente consegue diversos benefícios, né? Na verdade, assim, inclusive esse, né, de olhar o que é que ainda falta, o que é que eu estou deixando passar naquela atividade que eu faço ou que eu estou realizando, né? O grande desafio é a manutenção, né, desse estado de presença. E aí onde eu acredito, né, que a programação neurolinguística nos ajuda a manter. Eu não posso dizer a vocês que, através da PNL, a gente vai conseguir estar 100% presente o tempo todo na nossa vida, né? Porque é um mecanismo natural. A nossa mente quase que precisa, né,
fazer esses movimentos de representação sobre esses movimentos sobre passado e futuro. Até porque, oficialmente, a nossa mente ela é atemporal, né? Nossa mente emocional ela é atemporal. Se você pensa em alguma coisa que você vivenciou agora, é óbvio que você não vai repetir a mesma experiência, mas você vai ter uma representação interna disso, sensações, uma linguagem, uma representação no corpo, uma série de coisas. Então, não é como se acontecesse agora, mas ela passa por uma experiência, né? Como se fosse, ela dispara sensações, né? Quando a gente lembra de algo, dispara sensações. Então, a nossa mente ela é meio atemporal, né? Esse estado de presença, ele nos convida, inclusive, para lidar com essa atemporalidade. Porque, às vezes, né, no estado de presença, a gente só... Uma forma equivocada de lidar com o estado de presença é achar que a gente tem que lidar somente com o que está acontecendo agora, né? E isso pode gerar uma desconexão com a nossa história de vida e também com o caminho que a gente quer percorrer, as coisas que a gente quer conquistar, né? As coisas que a gente quer aprender, enfim. Então, esse estado de presença é, na verdade, também aceitar essa atemporalidade, né? E aí a PNL pode nos apoiar nessa caminhada também. Como eu disse, né? É um desafio, não é tão simples, mas é possível. Né? É possível. Mas sim, Vanessa, tem muita relação com esse estado de presença, sim. Professor, você chegou num ponto que eu até queria comentar, e não estava encontrando as palavras. O dinamismo da rotina acabam dificultando muito isso, porque, por exemplo, eu me pego muito durante o dia, eu estou fazendo alguma coisa, toco o telefone, precisa ver alguma coisa urgente, então você acaba se dispersando muito rápido daquilo que você estava concentrado. Então, né, levando em consideração tudo que você falou até agora, esse que é o grande problema, é você conseguir aprender a lidar com isso, você estar presente e, ao mesmo tempo, você conseguir ser uma pessoa dinâmica, seria isso? Na verdade, o dinamismo, a pessoa pode ter funcionamento, né? Tanto mais agitado, mais dinâmico, como também mais calmo, né? mais processando, sentindo cada momento. E os dois podem estar presentes, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa muito agitada, né? Não sei por que algumas pessoas não acreditam quando eu digo isso, assim, mas eu sou uma pessoa muito agitada. E meu dia é cheio de atividades. Assim, se eu contar para vocês o meu dia de hoje, certamente o de vocês também, né, é tão agitado quanto. Só que uma coisa que eu aprendi, e a PNL me apoiou muito nisso, foi fechar processos. Então, assim, é como se, em vez de estado de presença, para facilitar, eu vou chamar de conexão. Então, agora, eu estou 100% conectado aqui, a isso que eu estou fazendo. Estou falando com vocês, estou organizando ideias, estou organizando conteúdos e estou compartilhando isso. Eu estou me esforçando para estar 100% conectado com vocês. Quando eu estou fazendo as atividades ao longo do dia, eu monto estratégias com a programação neurolinguística e com outras abordagens para me conectar àquilo que eu estou fazendo. Então, é isso, Gisele. Talvez o desafio da rotina seja a gente conseguir se conectar integralmente com aquilo que está sendo feito. Mas não significa que isso precisa ser em um ritmo lento. Você pode ser eu estou entendendo essa dinâmica, essa pessoa dinâmica, como uma pessoa que faz várias coisas ou que responde a várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, o desafio é isso mesmo, né, Gisele? Então, o desafio é, mesmo que rapidamente mudar de uma coisa para outra,
conseguir se conectar a cada uma dessas coisas naquele tempo, mesmo que seja 5 minutos, 10 minutos, e conseguir voltar para o que estava sendo feito, né, antes. Existem estratégias através da PNL que a gente consegue fazer isso. Para vocês que ainda estão no primeiro módulo, vocês ainda não compreendem todas essas estratégias, mas por exemplo, no próprio Practitioner, essas estratégias vão existir. Oi, Gisela, acho que você ia falar alguma coisa ou não? Não, eu entendi, professor. Entendi. A gente vai ver essas técnicas, então, né? Eu tava me perguntando, e isso é possível, né? Você conseguir resolver um assunto e daí voltar para o anterior e conseguir se concentrar novamente. Eu, pelo menos, encontro muita dificuldade nisso. Sim, é possível. Eu vou falar, mas aí vocês vão ver depois, tá? Eu uso âncoras, eu uso círculo de excelência, vocês vão aprender, inclusive, no próximo módulo já. Eu uso visualizações, né? Visualizações que eu vou construindo. Eu uso, deixa eu ver o que mais que dá para usar. Eu uso algumas técnicas relacionadas à parte criativa, à criatividade. Eu uso squash visual, negociação de partes conflitantes, vocês vão ver lá para o terceiro, quarto módulo, mas eu também uso bastante. E eu uso um negócio fantástico, que se vocês quiserem já anotar aí, a Fran já conhece, mas quem não terminou o Practitioner ainda quiser anotar para criar expectativa, eu uso muito, muito, muito alinhamento de níveis neurológicos. Muito, assim, eu uso quase que diariamente. Para um dia que eu tenho, por exemplo, hoje foi um dia que eu tive pouco tempo entre as atividades, precisei ir para Juazeiro, voltar, acabei que num tempo de espaço que eu tinha de intervalo, acabei trabalhando, porque encontrei uma pessoa e comecei a conversar, foi quase uma reunião, assim, no momento que era, né, de descanso que eu tinha organizado. Eu entrei numa aula de 6h30 às 8h, e agora com vocês de 8 às 9h, então amanhã eu tenho que terminar um monte de coisa, porque amanhã eu sigo para São Paulo. Então, para que eu lide com essa semana, por exemplo, eu fiz alinhamento da semana inteira. Para hoje, eu fiz o alinhamento de hoje, inclusive. Então, essa técnica eu uso muito, 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 muito. E aí vocês vão ver lá no terceiro módulo, tá? Porque o practitioner deles, Fran, é um pouco diferente, porque é sexta, sábado e domingo. Fran fez os módulos sábado e domingo, e... não, foi sexta, sábado e domingo também, não foi, Fran? Foi. E fez uns encontros online, né, também. Uhum. Foi um formato um pouco diferente. O deles é sexta, sábado e domingo, todos presenciais, né? 4 módulos presenciais. Né? E aí, pessoal, então, sim, Gisele, né? Em resumo, é possível fechar uma coisa, começar outra, fechar uma coisa e começar outra, né? É possível retomar outra. E a partir disso, ir fazendo estratégias para conseguir, estratégias com programação neurolinguística para conseguir fazer esses encerramentos, né? É possível, tá? Tá bom, entendi. Obrigada, professor. E eu espero que você aprenda a fazer isso até o final do curso. Com certeza. Eu tenho essa expectativa. Pessoal, só que tem uma coisa, antes da gente finalizar, que eu reservei 1 horinha, né, para nós nesse dia. É uma coisa que é essencial, que aí vocês já sabem, o essencial para toda técnica de PNL é o quê? Quem chuta? Quem arrisca? Prática. Sim, a prática também, mas toda técnica de PNL começa em uma coisa. Que coisa é essa? Foi conteúdo do primeiro módulo, viu? Vou reprovar vocês. Espera aí que eu vou pegar a apostila.
Aí eu botei no chat, ó. Toda técnica de PNL começa em um ponto. Que ponto é? Rapport. Se você não conseguir fazer rapport, não funciona. Mas aí você pode se perguntar, Adamo, mas eu estou querendo essa estratégia, né, de aprender coisas, de fechar ciclos, é comigo mesmo, não é com outra pessoa. Sim, e tem muitas vezes que ao longo do nosso dia e ao longo da nossa vida, a gente precisa estabelecer rapport com nós mesmos. Que coisa esquisita, né? Mas é verdade. A gente está habituado a quebrar muito e a desconstruir o rapport com nós mesmos. Quando a gente não consegue fazer uma coisa, a gente sempre tem paciência e espera o dia seguinte para fazer, ou a gente começa a se esculhambar. Vocês sabem o que é se esculhambar aí, o povo do Sul? A gente começa a se autopunir, a dizer que a gente não sabe, que a gente é ruim, que a gente é incompetente. Quando a gente faz isso, nossa, que incompetente que eu sou, nossa, como eu sou irresponsável, tá vendo? Eu não consigo mesmo fazer tal coisa. Eu estou quebrando essa conexão comigo mesmo, eu estou quebrando o rapport. Então, tem muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes que a gente tem que começar a desenvolver essas estratégias começando a estabelecer rapport com essa parte nossa que não sabe fazer diferente. Então, tem uma parte nossa que não sabe fazer diferente. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal, tá? Só estou procurando aqui um exemplo para vocês. Eu percebi, em algum momento da minha vida, que eu tinha dificuldade de utilizar métodos, inclusive, de divulgação e propagação do meu trabalho. E, às vezes, eu queria terceirizar isso. E eu dizia, é muito cansativo, eu não sei fazer, eu não vou conseguir fazer, eu tenho que contratar alguém para fazer. Oi, Vivian, boa noite. Chegou quase no finalzinho, mas chegou. Bom sua presença por aqui. Bem-vinda. Então, eu percebi isso, eu notei que eu tinha dificuldade com isso. E que eu usava estratégias de quebrar essa conexão comigo mesmo. Eu dizia que eu não ia conseguir, que eu não sabia fazer, que eu precisava passar isso para outra pessoa, mas quanto mais eu tinha essa vontade de passar isso para outra pessoa, também não funcionava direito, porque isso era uma questão, uma limitação minha, isso isso fazia com que eu representasse, que eu projetasse, que as pessoas também tivessem dificuldade, etc, etc, etc. E aí eu comecei a estabelecer um rapport comigo mesmo. Tá, ok. Né? Então, primeiro é reconhecendo, ok, eu tenho dificuldade com isso. Mas aí eu tenho que estabelecer uma escolha. O que é que eu vou fazer com essa minha dificuldade? Eu vou simplesmente deixar ela de lado e não trabalhá-la, ou eu vou encontrar formas de aprender sobre isso, de compreender o meu funcionamento, de entender o que é que me limita, o que é que me bloqueia. E muita coisa eu venho organizando. Ainda tem coisa. Lembra? De novo, voltando para o esquema. Muita coisa eu aprendi. Deixa eu compartilhar de novo, se não tiver apagado, né? Apagou não. Muita coisa eu aprendi. Então, eu não sabia que não sabia. Eu passei a saber que não sabia. Então, quando eu digo, eu não sei fazer isso, eu sou incompetente e tal, comecei a desenvolver estratégias para aprender a fazer. Então, estou aqui no competente consciente. Algumas coisas eu já faço inconscientemente, já sou um competente inconsciente, mas estou nessa fase aqui, nessa etapa de, peraí, tem alguma coisa a mais que eu ainda estou na incompetência inconsciente. Então, o que é que está faltando, né? Oi, Vivian, boa noite. Não sei se consegue ouvir aí. Então, estou nessa incompetência inconsciente, né?
Então, esse processo, ele é um processo que me ajuda muito quando eu quero aprender alguma coisa, quando eu quero entender alguma coisa, ou quando eu quero aprimorar alguma coisa. Então, é literalmente isso. Eu paro e penso, espera aí, tem alguma coisa que eu não sei sobre isso aqui, que eu, em breve, saberei, e a próxima etapa disso é saber que eu não sei e encontrar estratégias para aprender isso. E aí isso vai ficando cíclico, né? Isso vai se repetindo no nosso dia a dia, no meu dia a dia, no caso. Certinho, pessoal? Então, é muito importante para o conteúdo desse nosso encontro hoje, é muito importante que a gente saiba isso aqui, né? Que existem coisas na nossa vida, que a gente sai dessa incompetência inconsciente. Então, eu nem sabia que não sabia, nem sabia que existia. Aí eu percebo que eu não sei fazer aquilo. Então, eu saí desse nível e fui para a incompetência consciente, que agora eu sei que não sei fazer aquilo. Eu sei que eu sou incompetente, né? Aí eu vou e traço estratégias para aprender sobre aquilo. Então agora eu passo a ser um competente consciente e depois a minha mente absorve naturalmente aquilo e eu passo a ser um competente inconsciente, a fazer aquilo tão bem feito que eu faço automaticamente. Porém, essa competência inconsciente tem ônus e tem bônus. O bônus é que a gente passa a fazer as coisas automaticamente e com uma habilidade impressionante. O ônus é que a gente deixa de aprimorar aquilo que a gente faz se a gente fica muito tempo nessa competência inconsciente. E aí, se a gente quer aprimorar, necessariamente a gente tem que pressupor que existem coisas que a gente não sabe. E aí a gente vai em busca dessas coisas, e a gente passa a ser um incompetente consciente, e assim sucessivamente. Beleza? Comentários finais, galera. Me digam como que recebem essa informação. É sempre bom a gente receber um pouquinho de spoiler também do que vem pela frente, né? Para ir preparando a mente para receber e saber que em breve vamos ter um conhecimento para tornar ele inconsciente também, né? As técnicas e tudo mais. Sim. E quanto à aprendizagem, é algo que é assim para tudo, né? Sim. Pessoas. Dia 3 de dezembro é o nosso segundo módulo, né? Para o pessoal que está aí, Vanessa, Gisele e Vivian. E em dezembro também, provavelmente nesse mesmo período, assim, lá para o dia 16, 17, a gente faz também outro encontro online, né? Para a Fran e outros alunos também, outros praticantes de PNL. Eu vou deixar agendado e comunicar com antecedência para, inclusive, praticantes aqui do Cariri, né, também participarem desse encontro, mas tem sido sempre por essa data, entre o dia 15, 16, 17 e por ali. Mês passado a gente fez, esse mês também, e próximo mês também faremos. Encontrozinho breve, de 1 horinha, só para a gente poder ir mantendo essa conexão. Tá bom? Por hoje é isso, galera. Bom descanso aí para vocês. Tchau, tchau. Boa noite, bom descanso. Tchau. Obrigada, boa noite. Tchau. Tchau.